Fala rapaziada, professor Luiz. A gente inicia aqui hoje um novo projeto aqui no canal, onde é que a gente vai começar a gravar as questões do Enem. E essas questões serão separadas por tema, certo? Então o que eu fiz? Veja bem, inicialmente a gente vai começar aqui com dinâmica. Então o que eu fiz? Peguei todas as provas do Enem de 2009 para cá, a prova principal e a segunda aplicação, e fiz um levantamento de tudo que já caiu de dinâmica no Enem. E aí, em cima disso, eu montei a minha própria lista, que eu vou deixar embaixo aí para vocês, beleza? E, enfim, aí a gente vai estudando, separado por tema. Primeiro dinâmica, posteriormente a gente vai gravando os temas, ondas, termodinâmica, eletricidade, beleza? Então vamos começar aí com a questão de número 1. Eu vou colocar na tela para vocês, vou deixar embaixo aí também para vocês baixarem. Então você vai tentar resolver, pausa o vídeo, tenta resolver, depois você volta para cá. Bom, tranquilo, né, gente? Questãozinha aí de 2011, uma questão relativamente tranquila. A questão ela fala o seguinte, que Aristóteles afirmava que para que ocorresse um movimento, seria necessário que houvesse uma causa, né? Uma força. Então, veja bem, se um corpo está em movimento, significa que tem uma força aplicada sobre ele. Basicamente isso. E aí está pedindo qual que é a ideia que Newton teve que confrontava essa ideia de Aristóteles. Então veja bem, Isaac Newton falou o seguinte, que força resultante é massa vezes aceleração. Não é isso que ele falou? E aí, aceleração, você vai associar com o quê? Com mudança de velocidade, né? Não sei se você lembra, o que é acelerar? É variar a velocidade num certo intervalo de tempo. Então, se sobre o corpo existe uma força resultante, significa que o corpo está acelerado, logo o vetor velocidade vai variar também, certo? Mas se essa força resultante for igual a zero? Ora, se a força resultante for igual a zero, se isso aqui for zero, não tem aceleração. E aí, pode significar duas coisas. Ou ele está em repouso, ele está lá paradinho, tranquilo. Ou então, ele pode estar, aqui que é o lugar, tá? Ele está em movimento retilíneo uniforme. O que é estar em movimento retilíneo uniforme? É ter velocidade constante, certo? Então, por exemplo, eu estou dentro de um carro, estou lá a 100 km por hora. Se eu estiver em movimento retilíneo uniforme, sei lá, passou 5 minutos, eu continuo a 100 km por hora. Passou mais 2 minutos, eu estou a 100 km por hora. Ou seja, a minha velocidade é constante. A força resultante sobre mim é zero, e logo a aceleração também é igual a zero. Então é mais ou menos isso aqui, Se sobre um corpo, imagine que esse corpo aqui já tem a velocidade, Se a força resultante sobre ele é igual a zero, cara, ele vai continuar, com essa mesma velocidade. Então a gente entende aqui, que na realidade, para ter velocidade, certo? Para ter movimento, não necessariamente precisa de força. Porque se for zero, ele está aqui nessa situação, movimento retilíneo uniforme. Então isso, vai ser o quê? Eu vou ler de novo a pergunta aqui, Posteriormente, Newton confrontou a ideia de Aristóteles sobre o movimento forçado através da lei de quem? Lei da inércia, não é? Primeira lei de Newton. Isso daqui é a lei da inércia. O que é inércia? Uma tendência que o corpo tem em continuar no movimento que ele se encontra, a não ser que uma força resultante atue sobre ele. Então, se esse corpo aqui está com essa velocidade, se nenhuma força resultante atuar sobre ele, poxa, ele tende a continuar com essa mesma velocidade. Beleza? Então, a resposta nossa vai ser letra A. Vou colocar aqui. Letra A. Beleza? Vamos para a próxima. Bom, belezinha, meus amigos. A questão de número 2, ela traz os conhecimentos da terceira lei de Newton, também conhecida como lei da ação e reação. Vou pôr na tela para você pausa o vídeo, tenta dar uma lida aí, tenta resolver, depois você volta aqui. Bom, então nessa questão,
a mãe pediu o filho, né, para ajudar a arrastar o móvel durante uma faxina. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O menino vai empurrar quem? O bloco, com a força F1. Certo? Bloco não, móvel. Bom, pela terceira lei de Newton, lei da ação e reação, se esse menino aplica uma força sobre esse móvel aplica uma força F2 sobre esse menino, certo? Essas forças, ela tem a mesma direção, horizontal, sentidos contrários, uma está para a direita e outra está para a esquerda, elas têm o mesmo valor, certo? Se o menino empurrar aqui com 10 newtons, poxa, o móvel também aplica uma força sobre o menino, também uma força de 10 newtons, legal? E agora o mais importante aqui, ó, elas atuam em corpos distintos, certo? Porque força é interação entre corpos, precisa de pelo menos 2 corpos. Então, se o menino aplica uma força sobre o bloco, F1, essa F1 está onde? Está no bloco. E o F2 está onde? O F2 está no menino. Se elas estão em corpos diferentes, logo elas não podem se cancelar, certo? Imagina que eu tenho aqui, ó, eu sou um corpo só, puxando aqui com 10, puxando aqui com 10. Poxa, elas podem se cancelar, não pode? Mas aqui na situação não, eu tenho 2 corpos. Um é o móvel, o outro é o menino. Logo, essas forças não se cancelam. Lembre-se sempre, ação e reação nunca irão se cancelar, beleza? Então, ó, vamos ler aí com calma. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Letra A. A força de ação é aquela exercida pelo garoto. Não. Se eu falar que essa daqui é a força de ação, essa é de reação. Mas pode ser o contrário também. Tanto faz. Essa questão de nomenclatura, qual que é a ação, qual que é a reação, tanto faz. Certo? Você tem que entender o seguinte, é o par, são 2. Ação e reação. Beleza? A força resultante sobre o móvel é sempre nula? Não, para eu tirar esse móvel aqui dessa posição, se a força for nula, ele vai continuar em repouso. C. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. Olha só que interessante. Isso aqui, ó, aí já é outro sistema, né? Aqui eu estou analisando o rapaz e o móvel. Agora ele está falando de força do chão. Como é que acontece aqui? O rapaz, o menino, né, aplica aqui uma força no chão. E o chão aplica uma força sobre o rapaz. Certo? É assim que você consegue andar, né? Você empurra o chão para trás, o chão aplica uma força em você para frente. Certo? E essas forças não se anulam. Beleza? Então essa não pode ser a resposta. Letra D. A força de ação é um pouco maior que a força de reação. Não, são iguais em valor. Então a letra E, né? O par de forças ação e reação não atuam em um mesmo corpo. Lógico que não atuam no mesmo corpo. Logo, elas não irão se cancelar. Belezinha? Vamos para a próxima. Bom, pessoal, questão de número 3 é uma questãozinha de 2012, certo? Vou pôr aí na tela, tenta fazer, depois você volta aqui. Bom, tranquilo, né, gente? Essa questão fala o seguinte, que existe um trem e o rapaz está dentro do trem com a bola, certo? Se o trem estiver em repouso, ele vai soltar a bola cai sobre os pés dele. Mas se o trem tiver velocidade, estiver em movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante, e ele soltar essa bola, a bola também vai cair sobre os pés dele, certo? Então, a pergunta é, por que isso vai acontecer? Veja bem, se esse trem está com uma certa velocidade, que eu vou chamar de V, em relação, por exemplo, aqui ao chão, bom, a bola também compartilha dessa mesma velocidade e o rapaz também compartilha dessa mesma velocidade. Então, todos os três, tanto o vagão quanto a bola quanto o rapaz, estão à mesma velocidade. Legal? Agora vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que a gente está observando esse vagão assim, ó, de longe, certo? E esse rapaz vai lá e solta essa bola. O vagão está com velocidade, a bola também. Ele vai lá e solta essa bola. Se a gente pudesse tirar, por exemplo, uma série de fotografias do movimento da bola, a gente ia enxergar mais ou menos isso, né? Um arco de parábola, certo? Então, o que acontece aqui? A gente pode observar que é o seguinte, que à medida que a bola anda para frente, ela desce, não é? E aí a gente vai dividir esses movimentos em movimento na vertical e movimento na horizontal.
que eu tenho? Se eu analisar só a horizontal, qual que é a velocidade dele na horizontal? Ó, é v. Certo? O que eu vou escrever? Eu vou falar que é Vx. Beleza? Opa. Vx. Agora, na horizontal vai ser um movimento de quê? De queda livre. É como se você praticamente soltasse essa bola, ela vai descer. Certo? Qual que é a única força que atua aqui sobre essa bola? É só a força peso. Certo? Então, durante todo o trajeto, eu vou ter aqui a força peso. Tranquilo. Então, vamos lá. Na horizontal, eu não tenho aceleração, certo? Ou seja, é movimento uniforme. A velocidade em x, então, ela é constante, ó. Vx constante. Agora, se eu analisar aqui só a vertical, poxa, na vertical tem a ação de uma força, não é? Que é a força peso, que vai ser a força resultante. Se tem força resultante, tem quem? Aceleração. E quem que é essa aceleração? É a gravidade, sempre apontada para baixo, certo? Então, se eu analisar aqui na vertical, a velocidade inicial é zero. E à medida que o tempo vai passando, ó, ele vai ganhando velocidade. Vou chamar de Vy. A velocidade vai aumentando. Beleza? Então a pergunta, por que a bola cai junto dos pés aí do menino? Porque a velocidade em x, que é responsável aqui pelo alcance, ela é constante. Ó, observe que em x eu não tenho nenhuma aceleração, em y eu tenho, que é a gravidade. Então, se em Vx eu não tenho aceleração, o que acontece? Eu não vou ter força resultante, não tem força resultante, não tem aceleração, então a velocidade é constante, certo? Isso aí, ó, é a lei da inércia, né? Que a gente já viu, ó. Se a força resultante for igual a zero, ou ele está em repouso, ou ele continua em movimento retilíneo uniforme, certo? O que é movimento retilíneo uniforme? Velocidade constante. Se a velocidade é constante, ela não vai mudar, não é assim? Então, ó, o menino está aqui nessa posição, na hora que ele solta, o menino vai estar aqui. Por quê? Porque o menino também tem a mesma velocidade na horizontal, certo? E aí isso a gente chama de lei da inércia. A velocidade em x, ela não vai mudar, ela vai ser sempre constante. Beleza? Então a resposta aí, ó, vai ficar a letra A. Quem desenvolveu essa ideia foi Galileu, certo? Galileu ele teve essa percepção, mas ele não conseguiu explicar isso direito, certo? Quem equacionou isso tudo foi Isaac Newton. Então a resposta é, ó, o princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento aristotélico foi o quê? Letra A, lei da inércia. Tranquilo? Bom, beleza, turma? Continuando aqui nosso trabalho, questão 4 é uma questão de 2014, certo? Bom, é uma questão de lançamento oblíquo, né? Está perguntando qual que é a força que atua nesse objeto aqui no ponto mais alto, certo? Então, bem tranquilo, ó. O que você tem que lembrar? Que no lançamento oblíquo ou também no movimento de queda livre, a única força que atua sobre o objeto durante todo o percurso é quem? É o peso. Ah, nesse ponto aqui é quem? É o peso também. A única força é a força de atração gravitacional, certo? Sempre apontada para onde? Para o centro da Terra. Aí no ponto mais alto, também temos aqui o peso. Em todo o percurso, a única força que atua é o peso. Se você, não é o caso, mas se você precisasse calcular, você vai lembrar aí, ó. Peso, massa, vezes gravidade. Legal? Então, na altura máxima, qual que é a força que atua? É o peso. Aí ele pergunta o seguinte, desprezando a resistência do ar, qual a direção e o sentido do vetor força resultante que atua sobre o objeto no ponto mais alto da trajetória? Não só no ponto mais alto, mas como em qualquer outro ponto, a força resultante é a força peso.
certo? E ela é vertical, não, vamos ler cada um com cuidado. Ó. Letra A, indefinido. Não, indefinido não. Eu acabei de definir, que é o peso. Letra B, vertical para baixo, pois somente o peso está presente durante o movimento. Essa é a resposta. Ó. Vertical e para baixo, certo? Essa é a força resultante no lançamento oblíquo. Então ficou resposta letra B de bola. Belezinha? Vamos para a próxima. Bom, beleza, galera. Questão de número 5, uma questão de 2016. Vou pôr na tela, você tenta resolver, dá uma lida, depois você volta aqui comigo. Pois bem, a questão ela fala que duas motos vão ser abandonadas aqui do Grand Canyon, né? Ou seja, elas vão ser abandonadas de uma certa altura e elas saem aqui com uma certa velocidade horizontal. Ou seja, é um lançamento horizontal, certo? Qual que é a única força que atua quando eu tenho lançamento horizontal? A única força que atua é a força peso. Então a gente pode escrever o seguinte, que força resultante é igual ao peso. Força resultante, segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração. O que é peso? Massa vezes gravidade. Vou cortar as massas. Então, a aceleração será a aceleração da gravidade. Certo? Vou representando aqui. Ó. Aceleração é a aceleração da gravidade. Bom, concorda comigo que à medida que esse corpo está indo aqui para a direita, ele está descendo? Então a gente vai separar esse movimento aqui em dois, certo? Então eu vou ter a velocidade horizontal, que eu vou chamar aqui de Vx, certo? Então aqui ó, eu terei Vx e na vertical vai ser Vy. Agora observa, na vertical eu tenho aceleração, eu tenho a atuação da gravidade, ou seja, é um movimento acelerado. E aí você tem que lembrar o seguinte, ó, que a aceleração, vale a gente lembrar isso, ó. Acelerar, o que é acelerar? É variar a velocidade num certo intervalo de tempo. Aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, se a gente estiver considerando aqui apenas a velocidade aqui na vertical, a velocidade vai variar. Então, ó, inicialmente, ela começa com 0, e à medida que o tempo vai passando por conta da ação da gravidade, ó, ela vai aumentando. Então aqui eu vou ter Vy, certo? Nesse ponto aqui, ó, vai aumentar mais ainda. Nesse ponto aqui, vai aumentar mais ainda, certo? Agora, na horizontal, não. Na horizontal eu não tenho nenhuma aceleração. Se eu não tenho nenhuma aceleração, não tem variação de velocidade. Então, Vx se mantém constante, certo? Esse aqui é o meu Vx, beleza? Bom, aí está perguntando o seguinte, então tem duas motos, eles partem aqui da mesma altura, a velocidade horizontal é a mesma. Está perguntando o seguinte, por que elas atingem o solo no mesmo tempo? É o que a gente vai ver aqui. Observe o seguinte, esse Vx é responsável pelo alcance, certo? Quem é que está variando aqui na vertical? Não é a altura? Ó, ele está nesse ponto, aqui é mais baixo do que esse ponto aqui de cima, não é? Então, a altura está variando. Eu vou aplicar aqui uma equaçãozinha da cinemática. Vai falar o seguinte, que ΔS vai ser igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais AT ao quadrado sobre 2. Só que eu vou dar uma adaptada, certo? A gente tem que entender esse movimento aqui na vertical como se fosse um movimento de queda livre. Aliás, é um movimento de queda livre, né? Então, em vez desse ΔS, ó, eu vou colocar o quê? Vou colocar H. Não é isso? Então, aqui eu vou colocar H. E a aceleração, você sabe que é a aceleração da gravidade. Então, aqui vai entrar um G. Beleza? Então, o que eles têm em comum? Observe, a velocidade inicial aqui em Y é igual a 0. Então, ele vai anular esse termo aqui, certo? Então, ficou o que aqui? H, ou seja, a altura, vai ser igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Vamos isolar a gravidade? Fica gravidade vai ser igual, esse 2 está dividindo, passa multiplicando,
vai ser igual a 2h dividido pelo tempo ao quadrado. A altura é a mesma, não é? Ele falou aí que a altura é a mesma. E o tempo é o mesmo porque eles atingem o solo simultaneamente no mesmo tempo. Bom, se isso é constante, a gravidade é a mesma também para os dois, certo? Isso é bem óbvio isso. Então, ou seja, a aceleração é a mesma para os dois. É isso que eles têm em comum. Então, vamos ver aqui. Vamos dar uma lida. As motos atingem o solo simultaneamente por quê? Se possuem a mesma inércia? Não. Inércia, você vai associar inércia com massa. Quem tem mais massa tem mais inércia, não é? E ele fala que a massa de um é maior que a outra. Então não é isso que eles têm em comum. Eles estão sujeitos à mesma força resultante. Olha o que eu falei. Quem que é a força resultante no movimento aqui de lançamento oblíquo ou no movimento de queda livre? A força resultante é a força peso. Mas quem que é peso? É massa vezes gravidade, certo? Então o que eu quero dizer? A gravidade é a mesma para as duas, só que a massa de uma não é maior que a outra, então eles não estão sujeitos à mesma força resultante. Eles têm a mesma quantidade de movimento inicial, também não. Quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. A velocidade inicial deles até é a mesma, que é Vx, só que a massa de um é maior que a outra, então eles não têm a mesma quantidade de movimento. Letra D, adquirem a mesma aceleração durante a queda. Isso aí, exatamente. A minha resposta ficou letra D. Beleza? São lançados com a mesma... Letra E. São lançados com a mesma velocidade horizontal? Sim, eles são lançados com a mesma velocidade horizontal, mas não é por conta disso que eles atingem o solo ao mesmo tempo. A velocidade horizontal, você vai relacionar ela com o alcance. Tá legal? Então, resposta letra D. Lembra sempre, o agente físico que altera a velocidade é a aceleração. Legal? Então, se eles têm a mesma aceleração, eles vão variando aqui a velocidade do mesmo tanto. Se a velocidade é a mesma, eles vão chegar ao solo no mesmo tempo. Legal? Beleza, então, bora para a próxima. Questão 6 é uma questão de 2016. É uma questão bem simples e muito parecida com a questão anterior, certo? Essa questão fala de um experimento famosíssimo, né? Quando o homem foi à Lua, e a gente sabe que na Lua não tem atmosfera, então não tem resistência do ar, legal? E aí deixou cair o quê? Uma pena e um martelo. E eles caíram juntos da mesma altura e chegaram ao mesmo tempo, certo? Eles tocaram o solo lunar ao mesmo tempo. Aí está perguntando o que eles têm em comum. O martelo com a pena. É a mesma massa? Não, não é. Só que a massa do martelo é maior, certo? Então vamos tentar entender aqui. Qual que é a única força que atua em um movimento de queda livre? A única força, você já deve saber, que é a força peso. Legal? A única força é quem? É a força peso. Como é que a gente calcula peso? Não é massa vezes gravidade? Então, tem alguma outra força atuando aqui? Não. Então, força resultante vai ser quem? Vai ser a força peso. Mas quem é a força resultante? É massa vezes aceleração. E o peso? Massa vezes a gravidade. Legal? A gravidade da Lua, nesse caso. Então, massa corta com massa. Conclusão que a gente chega que a aceleração é a aceleração da gravidade. Então, em um movimento de queda livre, a única força que atua é quem? É o peso. E a aceleração é qual? É a aceleração da gravidade. Legal? E aí, ó, mais uma vez, é exatamente igual à questão anterior. O que é acelerar? Não é variar a velocidade num certo intervalo de tempo? Ó, aceleração é ΔV sobre ΔT. Certo? Bom, então se eles variam a velocidade durante essa queda, eles variam a velocidade da mesma forma, né? Porque eles têm a mesma aceleração, ou seja, eles vão chegar junto no mesmo tempo. Tranquilo? Aplicando aquela equaçãozinha lá que a gente aplicou na última, ó, H vai ser quem? Vai ser igual a V0T
mais gt ao quadrado sobre 2. Não é isso? Só que a velocidade inicial aqui é zero, o movimento de queda livre. Ele pegou o martelo e a pena e ó, soltou. Então a velocidade inicial é quem? É zero. Então vai sobrar o quê? H vai ser igual a gt ao quadrado sobre 2. Não é isso? Então G vai ser o quê? Vai ser 2H dividido por t ao quadrado. Exatamente igual à questão anterior. Bom, se a altura é a mesma, eles chegaram ao solo no mesmo intervalo de tempo, no mesmo tempo, significa que a gravidade para os dois é a mesma. Tranquilo? Então vamos ler aqui as alternativas. Vamos ver qual que vai ser a resposta. Então, ó, durante a queda no vácuo, esses objetos apresentam o quê? A mesma inércia. Mais uma vez, inércia você vai associar a massa. Quem tem mais inércia? Quem tem mais massa? Legal? Então eles não possuem a mesma inércia, né? Porque as massas são diferentes. Eles possuem o mesmo impulso. Impulso. O que é impulso? Impulso de uma força. É a força aplicada num certo intervalo de tempo. Mas qual que é a força resultante? Né? Se a gente pegasse impulso da força resultante. Impulso da força resultante. A força resultante vezes o tempo. Só que a força resultante não é o peso. O peso do martelo é maior que o peso da pena. Porque peso é massa vezes gravidade. Apesar de estarem submetidos à mesma gravidade, o martelo tem maior massa. Logo, ele tem maior peso. E se ele tem maior peso, bom, põe o peso aqui no lugar da força resultante. Consequentemente, ele vai ter mais impulso. Então, não é isso que eles têm em comum. Letra C, trabalho. Quem é que está realizando trabalho aqui? Você pega lá, trabalho da força resultante é quem? É a força vezes o deslocamento, não é? Mas quem é a força resultante? É o peso? Então, o trabalho da força-peso. Ó. Trabalho do peso vai ser quem? Vai ser a força-peso, que é massa vezes gravidade, vezes essa variação aqui de altura, ó, vezes o ΔH, certo? Bom, ΔH é o mesmo, a gravidade é a mesma, mas a massa é diferente, logo os trabalhos serão diferentes. Mesma aceleração? Sim, essa é a resposta. Ó. Mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade. É o que eles têm em comum, certo? Letra E, mesma energia potencial. A gente pode falar aqui de energia potencial gravitacional, certo? Então, energia potencial gravitacional é quem? É massa vezes a gravidade vezes a altura. Bem parecido aqui, né? Com essa equaçãozinha aqui de trabalho. Bom, a gravidade é a mesma, a altura é a mesma, porém a massa é diferente. Então, então não tem como eles terem a mesma energia potencial gravitacional, certo? Então, minha resposta vai ser o quê? Letra D, aceleração. Eles possuem a mesma aceleração. Olha, lembra sempre, movimento de queda livre, lançamento horizontal, lançamento oblíquo, a única força que atua é a força-peso. Legal? Consequentemente, a aceleração envolvida é a aceleração da gravidade. Belezinha? Então, bora finalizar aí, questão 7. Vamos lá. Beleza, turma? Para finalizar aqui nosso trabalho, questão 7, é uma questão de 2011. Vou colocar na tela aí, você tenta dar uma lida, depois você volta. Bom, tranquilo, né, gente? O objetivo nosso é medir o tempo de reação de uma pessoa. E aí, o que o camarada fez? Ele pegou uma régua, pediu para outra pessoa colocar os dedos assim, ó, abertos aqui na extremidade, e a pessoa vai soltar. E aí a outra pessoa tem que prender, certo? E aí ele vai fazer uma comparação aqui entre a distância que percorreu aqui na régua com o tempo. Legal? Então vamos tentar fazer essa experiência aqui. Faça favor aqui. Ó, esse camarada aqui... Fala, galera, beleza? Acho que você lembra de mim, né? O mago da matemática, certo? Então você entendeu, não entendeu? Ó, você vai segurar aqui na ponta, certo? Eu não vou avisar pra você. Nossa senhora, que difícil. Vamos de novo. Eu não posso te avisar, moço. Presta atenção. Tá. Vamos lá, ó. Opa! Vou soltar, viu? Olha pra mim. Olha pra mim, tá vendo? Tá vendo? Opa, aí, ó. Exatamente isso, ó. Falou, galera. Valeu. Então a experiência é justamente essa, certo?
medir o tempo de reação, certo? Então vamos lá. Aí a pergunta é o seguinte, eu tenho aqui a distância que a régua percorreu e o tempo. Está perguntando o seguinte, por que essa distância aqui, ó, ela vai variar muito mais do que esse tempo? Ó, daqui para cá praticamente dobrou. Agora, por que desse tempo aqui, ó, 0,17, não dobrou? Ele foi para 0,24. É o que a gente vai tentar entender aqui agora. Bom, beleza. Então, o que a gente sabe? Estamos falando de um movimento de queda livre, não é isso? Eu sei que a força resultante será igual à força-peso. Por quê? Porque no movimento de queda livre, eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, o peso é a única força que atua aqui sobre o corpo, certo? A força resultante será igual à força-peso. Então, veja bem. Força resultante, massa vezes aceleração. Força-peso, massa vezes gravidade. Olha, uma questão muito parecida com as questões anteriores. Legal? Corta as massas, a aceleração será a aceleração da gravidade. Legal? Então, aplicando aquela equaçãozinha lá da cinemática, vai ficar o quê? ΔS vai ser igual a V0t mais GT ao quadrado dividido por 2. Pois bem, velocidade inicial é zero, né? Eu estava em repouso. Eu soltei a régua, ela estava com a velocidade inicial dela zero. Então, o que vai ter aqui? ΔS vai ser igual a GT ao quadrado sobre 2. Então, observe o seguinte, que como o tempo está ao quadrado, pelo fato do tempo estar ao quadrado, né, a gravidade é constante, 2 é 2, os valores de ΔS vão variar mais que o valor do tempo, certo? Por exemplo, se o tempo aqui só, por exemplo, for 2, então o tempo é 2, só como ele está ao quadrado, o ΔS o quê? Vai ser multiplicado por 4, não é assim? 2 ao quadrado, 4. Então o tempo faz com que o ΔS varie mais, o tempo ao quadrado, beleza? Então a resposta nossa vai ser o quê? Ah tá, isso tudo é possível graças ao peso, né? Que é a única força que atua. Então, ó, a distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação. Por quê? Porque, letra D, ó, a força peso da régua tem valor constante, o que gera um movimento acelerado. Então, a resposta aí, mais uma vez, letra D de dado. Beleza? Bom, pessoal, queria agradecer aí você que está aqui comigo até agora, você que assistiu até o final. Tenho certeza que esse conteúdo será, né, e está sendo muito útil para você, sobretudo aí nessa crise que a gente está passando. Peço para você deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhe com seus amigos. E a ideia é o quê? A gente gravar todas as questões do Enem separadas por tema. Essa daqui é a parte 1. Eu já estou planejando já a parte 2, que a gente vai pegar mais questões. Você vê que essa primeira parte eu coloquei muita questão teórica, certo? A próxima, ó, vai ser mais conta, beleza? Então é isso aí, gente. Fique com Deus. Tamo junto. Deus abençoe.